Começando com o destaque do Atlético, que segue sem vencer na temporada. Alô, Cláudio Rezende? Galo segue sem vencer na temporada. Semana de clássicos. E Sampaoli segue na expectativa por mais reforços. Volante e atacante são prioridades. Fechando a terceira rodada do Campeonato Mineiro, nós tivemos ontem o Atlético jogando na Arena MRV diante do Tombense, mas resultado frustrante mais uma vez, somente empatou o terceiro já em 2026 e o jogo de ontem com uma diferença, né? O Sampaoli mandou a campo aí um time forte. E então eu quero comentar, ou melhor, eu quero convidar o comentarista Vinícius Andrade para analisar esse jogo, nos falar sobre esse desempenho do Atlético e o que preocupa para a sequência é uma semana de clássicos para o Galo. Conosco, Vinícius Andrade, bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia para você que se liga no tiro de meta. O Atlético amargou o terceiro empate seguido no Campeonato Mineiro. Parece até um filme repetido do ano passado. A diferença é que dessa vez o Atlético jogou com uma equipe com a base titular. Estreias do Renan Lodge, do Maicon. O Lodge até fez um bom primeiro tempo, o Maicon mais tímido, mas um empate frustrante, um 0-0 contra o Tombense. O Atlético teve mais de 100 minutos para poder fazer um golzinho, teve 9 minutos de acréscimo no segundo tempo. O zagueiro do Tombense foi expulso também na reta final, mas o Galo teve aí mais de 15 minutos para poder fazer um gol com um a mais e ainda assim não conseguiu. Na entrevista coletiva, o Sampaoli usou uma palavra que a gente ouviu muito em 2025. Contundência, segundo ele, é o que faltou. Parece filme repetido, né? Mas é algo que não pode acontecer. Eu não diria que há motivos para terra arrasada, para pensar em crise. É apenas o início de temporada. Foi o primeiro jogo para a maioria dos jogadores que esteve em campo, mas há sim um sinal de alerta, porque daqui a pouco está começando o Campeonato Brasileiro. O Atlético tem pela frente agora América e Cruzeiro no Campeonato Mineiro. São testes muito mais exigentes. Então a evolução dessa vez precisa ser muito mais rápida. O jogo contra o Tombense deixou uma impressão negativa, ainda que seja uma impressão muito inicial, mas o Galo precisa melhorar bastante. Obrigada, viu, Vinícius? Você usou a expressão filme repetido. Acho que foi esse o sentimento do torcedor, da torcedora do Galo que acompanhavam o jogo ontem. O mesmo time, com as mesmas dificuldades, a mesma falta de criatividade, a mesma falta de contundência que citava o Jorge Sampaoli. Então a evolução é para ontem. E essa evolução pode passar pela chegada de mais reforços. O Atlético continua trabalhando nos bastidores. Não é isso, repórter Cláudio Rezende conosco. Bom dia, boa segunda-feira. Muito bom dia a você também. Ótima semana a todos aqui do Tiro de Meta. O Galo repete 2025, 3 empates nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o clube que busca o heptacampeonato consecutivo. O técnico Jorge Sampaoli lamentando a falta de contundência ofensiva. Filme repetido já do ano passado. E segue a busca por reforços. O treinador destacou após a partida contra o Tombense que há uma necessidade, na visão dele, da comissão técnica, da chegada de um zagueiro que atue pelo lado direito. No entanto, a diretoria do clube não trata a busca por zagueiro como prioridade. Sobre busca por reforços, o Atlético tem sim a intenção de buscar esse centroavante. O nome do colombiano Cassierra é o que a diretoria já vem trabalhando aí nas últimas semanas. E tem o volante também Lucas Torreira, o uruguaio que pertence ao Galatasaray da Turquia. Hoje serão apresentados os 5 reforços que já estão por aqui. 2 deles já estrearam ontem, Renan Lodge e também o volante Maicon. Um abraço. Um abraço, Cláudio. Muito obrigada pelas informações. Atualizando tabela de classificação pós-terceira rodada, no Grupo A, a URT de Patos de Minas lidera, tem 5 pontos, seguido pelo Democrata de Valadares, que tem 4. O Galo é o terceiro colocado, tem só 3 pontos, neste momento fora da zona de classificação. Foi um empate bem frustrante, porque pela primeira vez o Atlético colocando força máxima, base do time titular. E tudo bem que é o primeiro jogo da temporada com essa formação, não esperava o Atlético voando, fazendo uma partidaça, mas esperava mais do que eu vi contra o Tombense, que, com todo respeito, mas hoje é um time de Série D de dado, já foi um time de Série B. O Atlético
precisava da vitória, precisava de uma atuação melhor. É verdade que no segundo tempo o Galo até criou oportunidades para fazer pelo menos um golzinho. Criou algumas chances, o goleiro do Tombense fez boas defesas, mas a palavra que o Sampaoli usou na coletiva é a mesma do ano passado, contundência, foi o que faltou. Então é um problema já crônico, não tem motivo ainda, Hugo, para terra arrasada, é apenas o primeiro jogo, mas a torcida do Atlético está preocupada pelo que foi a temporada de 25, foi uma temporada ruim, e porque esse ano é atípico. O espaço para evolução, para melhoria, ele é muito curto. Daqui 10 dias tem Campeonato Brasileiro e daqui uma semana tem um clássico contra o Cruzeiro. Não tem muito tempo para você lamentar não, porque daqui a pouco tem início de Campeonato Brasileiro, dia 28. Então assim, nos anos anteriores a gente até falava assim, daqui a pouco o time vai poder ter mais tempo para encaixar, vai melhorar, porque o Brasileiro começava lá em maio. Agora é diferente. Palmeiras, que é o adversário da estreia, já tem utilizado também os titulares no Campeonato Paulista. É um adversário duríssimo. O Galo, querendo ou não, tem pressão também por resultado no Campeonato Estadual. Fica de fora da semifinal, por exemplo. É pressão gigantesca, a gente sabe disso. E o Atlético não venceu ainda, tem agora 2 adversários difíceis, América e Cruzeiro. São os adversários mais difíceis dessa fase do estadual. Sampaoli justificou na coletiva, eu acho que ele errou em não fazer as 5 substituições, principalmente nesse momento de temporada, em que fisicamente os atletas estão no nível bem abaixo. É importante você dar uma oxigenada no time. A gente viu, por exemplo, o Dudu terminando o jogo esgotado. Ele, para mim, foi o melhor jogador do Atlético no jogo de hoje, mas estava cansado. O Hulk da mesma forma. E aí falta criatividade também para o time. Eu não vou colocar aqui tudo na conta do Sampaoli, é só início de temporada, o Atlético fez um contrato longo com ele, tem que dar sequência mesmo. E precisa de chegar também os reforços pontuais, tá faltando esse volante, tá faltando o atacante, o Sampaoli também, ele confessou que está buscando um zagueiro e pra mim precisa também na fila ali da prioridade, pode não ter o primeiro lugar, porque tem o camisa 5 e o camisa 9 antes, mas o zagueiro também precisa, quem sabe também um meia para encorpar mais esse elenco. O Galão da Massa que repete o início de 2025 nas 3 primeiras rodadas, não vence no Campeonato Mineiro. Hoje a decepção maior por conta dos titulares em ação na Arena MRV. E o técnico Sampaoli bateu na tecla que a contundência ofensiva já era um problema no ano passado. Permanece nestas 3 primeiras partidas do Atlético no ano. E a próxima semana promete. São jogos importantíssimos, o nível vai aumentar dos adversários. América, quarta-feira no Independência, o clássico contra o Cruzeiro. Domingo, na Arena MRV. E depois já tem a estreia no Brasileirão contra o Palmeiras. O técnico Sampaoli, que agora vai ter mais jogadores para rodar o elenco nesses jogos contra Cruzeiro, América, durante essa semana, e preparar todo mundo para o início do Campeonato Brasileiro, que é a prioridade do Atlético nesse início de ano, fazer um Brasileirão melhor, principalmente do que os 2 últimos, quando o Galo acabou disputando apenas para se livrar do rebaixamento. Amanhã serão apresentados oficialmente os 5 reforços. 2 já estrearam hoje. Renan Lodge e o volante Maicon também vão conceder primeiras entrevistas. O Preciado, lateral direito, o atacante Alan Minda, ficou no banco, mas não jogou hoje, e também o Vitor Hugo, que é volante e que estava no Santos na última temporada. Dali Resende, dia 28, já é o pontapé inicial do Campeonato Brasileiro. A distância é muito curta. Distância de tempo, né, Vini? Muito curta. E por isso que eu falei que o Atlético precisa de acelerar esse processo para contratações. Eu sei que não é fácil, o mercado é difícil e eu falava bastante hoje no pós-jogo, ali na resenha com o Cirilo, de que o atacante, o camisa 9, o goleador, ele custa caro mesmo, porque o gol é caro no futebol. O gol é o momento mais importante. O Atlético precisa desse jogador. Independente de permanência ou não de Hulk, se ele vai seguir até o final da temporada. Ano passado a gente viu a falta que fez esse camisa 9.
Porque a bola passa de um lado para o outro, é cruzamento em um jogo como o de hoje, em que o adversário joga muito fechado, muitas vezes a alternativa vai ser mandar a bola na área para buscar um cabeceio. O Atlético teve vários escanteios e não conseguiu aproveitar. Então ter uma referência, um jogador que tem o faro de gol, é fundamental para que o Atlético possa almejar algo maior na temporada de 2026. Vocês vão me desculpar aí os demais, mas o único jogador que a bola para no pé, no ataque, onde, opa, deixa eu prestar atenção aqui que aqui vai sair alguma coisa, é o Dudu. Vai pra cima, rabisca, vai pra um lado, vai pro outro, erra também, porque, né, se acertasse tudo ele estaria lá no Real Madrid, não tava no Galo. Gostei do Dudu, pra mim o melhor em campo. O Hulk, eu achei o Hulk péssimo, mas muito ruim, uma partida tenebrosa do Hulk. Errou praticamente tudo que tentou. Foi criar perigo aos 70, 70 e tantos minutos de jogo, já às 25, 28 do segundo tempo. Não fez pivô, não fez associação, teve vários chutes para fora, longe, muito diferente, sabe? Abaixo demais fisicamente, tá longe, mas tá muito longe daquele Hulk de 2021, de 2022, carregava o time nas costas, botava a bola para debaixo do braço e ia, né? E é óbvio isso, a idade chega para todo mundo. Mas eu achei o Hulk muito mal e, cara, o Hulk, com todo respeito ao Hulk, ídolo. Tem que fazer camisa comemorativa, tem que fazer jogo de despedida, tem que fazer quadro, estátua, nome de rua em BH, cidadão honorário de Belo Horizonte, tem que fazer tudo que o Hulk ele merece. Tudo, tá? Mas hoje, dia 18 de janeiro, o Hulk, meu amigo, atrapalha o ataque do Galo. Sem mobilidade, sem associação, não domina a bola, cai o tempo inteiro, não tem finalização requintada mais. Para mim, o Hulk hoje, ele atrapalha o ataque do Galo. Para mim, o Rhapsody, o ciclo do Hulk acabou em 2025 e a permanência do Hulk aqui vai só piorar a situação para nós, torcedores, para o clube, que vai ter um atleta de 3 milhões de reais por mês, onde a gente poderia estar realocando esse salário em outras posições ou em outros atletas, até na mesma posição, que agregaria muito mais no elenco. Então a tendência é a torcida pegar no pé, o Hulk ficar insatisfeito, os donos ficarem insatisfeitos, Sampaoli ficar insatisfeito. Quanto mais tempo o Hulk fica no Galo, na minha opinião, pior vai ser a sua despedida com a camisa do Galo aqui. O ciclo do Hulk, para mim, encerrou em 2025. E eu não estou falando isso hoje. Quem me acompanha sabe que eu falo isso desde ano passado, antes da final da Sul-Americana. Eu falei, ganha a Sul-Americana, aposenta. Perde a Sul-Americana, aposenta. Sai por cima enquanto é tempo. Quanto mais tempo o Hulk ficar no Galo, pior vai ser para ele, Rhapsody. Você vai ver. Eu concordo com você, eu acho que o Hulk não jogou nada. Eu ainda acho que essa negociação não acabou, tá, Tanaka? Não acabou não. Para mim não acabou. Para mim o que está acontecendo é que o Fluminense deu um passo para trás, na hora que eles não conseguirem arrumar nada lá, que eles não vão conseguir, eles vão vir aqui oferecer um jogador na troca e o Galo vai acabar topando alguma coisa aí para encaixe de elenco, alguma necessidade de momento. Para mim, eu mantenho isso e concordo com você. Dudu, para mim, foi o melhor em jogo, cara. Disparado. Dudu, para mim, foi o que propôs o jogo o tempo todo, atacou o tempo todo, agrediu o tempo todo. Gostei da partida demais do Dudu também. Acho que o Dudu é um cara que a gente tem que começou mal, né, Tanaka? Mas depois, quando o Sampaoli chegou, mudou, né? Mas realmente é um pouco que me dá esperança. Ô, Tanaka, vamos falar dos caras que entraram, então? Vamos partir para esses daí. E aí eu já vou te falar, porque são só 3, você pode falar dos 3 de uma vez. É o Coelho, o Franco e o Reinier. Lembrando que o Coelho entrou no lugar do Scarpa aos 58 minutos, o Franco entrou no lugar do Maicon aos 67 e o Reinier entrou no lugar do Natanael aos 76. Coelho, se tem alguém que for pior em campo, que entrou, foi o Coelho. Eu coloco o Coelho pau a pau com o Hulk. O Hulk jogou o jogo todo, o Coelho jogou ali um pouco, mas a proporção de tempo, tá? A porcentagem de tempo que ambos estiverem em campo, um foi tão ruim quanto o outro. Tanto o Hulk quanto o Coelho. O Coelho errou tudo que ele tentou. O Hulk teve 1 ou 2 finalizações com perigo, as outras 5 que jogou na lua. Fora o que ele não soube fazer de pivô, de associação, de sair da área, de ter mobilidade, enfim, de ajudar a equipe ali taticamente e tecnicamente. O Alan Franco,
Pra mim, não consigo dar nota pro Alan Franco. Não vi nem coisas boas e nem coisas ruins. Neutro, passou despercebido pra mim. E quem que é outro, gente? Reinier, pra mim, esse cara não era nem pra estar aqui também, cara. Esse cara era pra estar lá no Bragantino, juntamente com o Patrick. O Capixaba era pra estar aqui, mas por conta do Reinier, a negociação não foi pra frente, ficamos sem o Capixaba. Patrick tá aí ainda, o Reinier tá aí ainda. Ah, mas o Reinier foi muito bem contra o Betim. Ah, o Reinier fez um primeiro tempo excelente contra o Norte Minas. Ô, gente, eu não espero nada do Reinier, Repsol. Você vai me desculpar, cara. Também. Eu não espero nada do Reinier. Nada. É jogador que vai ficar aí e vai cair e não vai, sabe? Não fede nem cheira. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Não vai agregar em nada. Concordo com você, pra mim o Coelho jogou nada, cara. Na minha opinião, o Coelho não vem jogando nada. E olha que ano passado o Coelho fez uma excelente temporada, né? Até a lesão, talvez ele fosse o melhor jogador do Galo. Talvez até a lesão ele fosse o melhor jogador do Galo. O Reinier, pra mim, eu concordo com você. Pra mim, inclusive, ele vem sendo titular, porque ele ficou tanto tempo sem jogar no passado, mas tanto tempo, que o mínimo que ele tem que fazer é jogar esse ano mesmo. Dar uma força lá pro time, porque, ficou a temporada inteira sem jogar, só descansando, ganhando aí 500, 600 mil, sei lá quanto que ganha. Então, assim, e na minha 600 opinião... mil, o salário dele é 620 e tantos mil reais. Pois é, e na minha opinião ele tá jogando para ele poder sair. Na minha opinião é porque o Bragantino ele considerou pequeno, sei lá o que passou na cabeça dele. Não vou entender o porquê que ele não quis ser negociado. Você tem notícia do porquê que ele não quis ir, Tanaka? Tenho. O empresário e o Reinier não quiseram a ida para o Bragantino. E tem uma parada interessante, tá? O Reinier ficou sabendo depois que o nome dele estava sendo colocado na mesa para negociação do Bragantino, e isso deixou ele muito satisfeito. Quando ele ficou sabendo, ele falou: mas como que vocês me colocam na mesa para negociar com um clube no qual eu não dei autorização, não falei se eu gostaria de ir, pegou muito mal, e ele bateu o pé. Falou: não vou, porque aí eu, não posso falar com, enfim, vou parar por aqui. Mas, resumindo, para ser reserva no Bragantino e ser reserva no Galo, ele prefere ser reserva no Galo. Fala, massa, fechamos aqui mais um vídeo aqui, iniciando a semana com informações aí do Galão pra vocês. Já deixa o like pra dar aquela força pro canal, tá bom? Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? E não conhece o canal, esse canal traz notícias todos os dias, de domingo a domingo, sempre pra massa ficar informado sobre tudo que acontece no clube. Então já fica aqui o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, e muito importante também, vocês estarem ativando o sininho de notificação, tá bom? Para toda vez que sair uma notícia aqui do Galo, vocês serem avisados, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal, tá bom? Até porque a opinião ela é livre, então tem coisas que vocês não vão concordar, então deixa aí o seu comentário, o que você acha. Tanaka tá certo, o Rap Show tá certo, o que vocês acham aí em relação ao Hulk, ao Reinier? Então participem, fiquem à vontade, que o canal aqui é de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço. Assim que surgir notícia, hoje ainda a gente coloca mais um vídeo aqui pra vocês aqui, tá bom? Um forte abraço, valeu, Massa, tamo junto.